Quando eu terminei de assistir A Queda da Casa de Usher, eu comecei a pensar em tudo que eu ia querer falar aqui no meu vídeo e eu rapidamente cheguei a uma conclusão. Essa conclusão foi de que seria impossível fazer um vídeo sem spoilers, porque absolutamente tudo que eu quero comentar aqui é spoiler para quem ainda não assistiu. Então, se você abriu esse vídeo na intenção de saber se vale a pena assistir a série ou não, eu já te digo que sim, vale muito a pena. Essa série ficou em segundo lugar no meu ranking das séries do Mike Flanagan, perdendo só para Maldição da Residência Hill. A série tem um tipo de terror mais dramático e é aquele tipo de história pra você degustar e não se assustar. Tá, tem alguns jumpscares, mas nem eles conseguem fazer com que a série entre na classificação de terror que assusta. Esse é aquele tipo de terror mais voltado pro mistério, pro drama e pro suspense. Tu gosta desse tipo de terror? Ótimo! Vai lá dar play logo na série, assiste tudo, depois volta aqui pra continuar a assistir meu vídeo. Fica aqui o meu aviso, então vou começar a falar com spoilers. Eu tô tentando me lembrar aqui qual foi o momento, lá do começo da série, obviamente, em que eu saquei que a história se tratava de pacto com o diabo. Claro, é uma história sobre ganância, mas me referindo à parte sobrenatural, o ponto principal aqui é o pacto. Eu acho que foi lá pelo terceiro ou segundo episódio que eu saquei do que aquilo se tratava. Definitivamente no primeiro não foi. E cara, que incrível a forma como essa história foi contada. Mesmo já sabendo desde o início da série do que se tratava, aquele mistério envolvendo a família, a forma como a história foi contada foi tão envolvente que era impossível não me manter ali com os olhos grudados na tela. E na verdade, já saber do que se tratava foi algo positivo na minha opinião. Vou te explicar por quê. Começando pelo fato de que não importava que você soubesse quem era aquela mulher, porque ao longo dos outros episódios vinham sendo jogados em cima de você vários outros segredinhos e detalhes que complementavam aquela história. Histórias paralelas dos personagens que serviam para complementar a história principal. Então a gente foi conhecendo os personagens pouco a pouco conhecendo os planos de vida deles, podemos chamar assim. Pra só lá no último episódio a gente conseguir juntar todos os pedacinhos da linha do tempo que foram sendo construídos ao longo dos episódios. Então o último e principal segredo a gente já sabia, mas tinham tantos outros segredos e acontecimentos ao longo do caminho que era impossível você ficar com aquela sensação de querer que pulasse logo pro final. Você, entre aspas, já sabia qual era o final. Então isso tira aquela sua ansiedade de querer ir pro final pra saber o que tá acontecendo. E isso foi genial. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito ansiosa. E quando eu tô assistindo uma história assim de mistério, pula dentro de mim aquele sentimento de querer ir logo pro final pra saber o que tá acontecendo, porque eu fico desesperada querendo resolver aquele quebra-cabeça logo. Isso não aconteceu aqui, mas não é porque eu não fiquei interessada, muito pelo contrário, eu tava super interessada. Só que, ao invés de eu ficar ansiosa pelo final, eu fiquei ansiosa pelo desenvolvimento pra saber o que ia acontecer pra chegar naquele final. O final eu já sabia, era um pacto e todo mundo ia morrer no final. O que eu queria ver era tudo que levaria até lá. Ou seja, o que levou o Roderick e a Marilyn a fazer o pacto, como era a família, o que fazia cada um dos filhos, como essas pessoas iriam morrer. Então, muitas palmas pra esse formato de narrativa que ficou simplesmente incrível. Eu não consigo me lembrar, assim, tentando pensar de forma aleatória, de alguma outra série que tenha tido esse formato de narrativa que tenha dado tão certo assim. Agora, entrando um pouco mais nessa questão do caminho que foi sendo construído ao longo dos episódios. Pela sinopse da série, a gente já sabia que um por um dos filhos iria morrer, beleza. Mas colocar cada um pra morrer em um episódio, enquanto iam sendo contadas as histórias deles, pra mim foi mais uma cartada genial. A cada episódio que começava, a pergunta que vinha na minha cabeça era: quem é que vai morrer agora e como é que vai ser isso? Genial porque, mesmo antes de começar o episódio, você já sabia que algo muito legal iria acontecer nele. Quando a gente tá assistindo uma série, a gente sabe que existem aqueles episódios em que não acontece muita coisa legal, que é mais parado, aqueles episódios mais de encher linguiça. Aqui você tem a certeza de que algo muito legal vai acontecer em cada episódio, porque você sabe que um vai morrer em cada episódio. Que coisa linda. Claro, a gente também tem que levar em consideração o fato de ser uma minissérie, eles não terem tempo pra enrolar por causa disso. Mas ainda assim eu achei esse negócio de cada um morrer em um episódio e contar a história deles, né, ao longo do episódio, no final a pessoa morrer, muito legal. E essa maneira de desenvolver a história também possibilitou que os personagens fossem muito bem desenvolvidos, a gente conheceu muito bem cada um deles. Uns mais do que os outros, que foram os últimos a morrer ali, mas até os primeiros a morrer deu pra gente conhecer o suficiente da personalidade. Que personagens, né, gente? É um mais escroto que
que o outro, se a intenção da série era fazer a gente odiar todos, essa missão foi concluída com sucesso, pelo menos comigo. Não tem um que salva, mas ó, assistir as mortes deles é bem legal. A gente já fica ansioso por saber que eles vão morrer e quando chega o momento disso acontecer, a série não decepciona. Claro, não é um mar de sangue, muito longe disso, mas a construção dessas cenas das mortes é o que faz ficar legal. A gente vai acompanhando o personagem começando a perder a cabeça, tomando atitudes que não devia, até que ele vai chegando num extremo que leva à morte dele. Eu gostei muito da construção dessas cenas. E aproveitando o gancho, deixa eu te contar qual foi a minha morte favorita. Pera, antes de eu contar a minha, pausa o vídeo e comenta aqui embaixo qual foi a sua. Vamos ver se a tua bate com a minha. Acreditem ou não, a minha favorita foi a do Próspero, que foi a primeira morte, porque, gente, aquilo pra mim foi uma surpresa tão grande. Eu jamais imaginaria que tinha aquele ácido ali nos tanques, né? Depois que foram conectados aos canos e foram jogados ali em todo mundo. Eu não imaginava. Isso porque tava no começo da série, eu ainda não entendia o estrago que aquela empresa fazia no mundo, né? O quanto que eles sempre saíam impunes por tudo que eles faziam. Se eu já tivesse uma ideia maior do que era aquela empresa, o quão escrota era aquela galera, eu até ia pensar, aí eles devem estar escondendo alguma coisa. Mas não, tava muito no início. Então foi uma surpresa muito grande. Eu acho que foi isso que cooperou pra eu ter gostado mais daquela morte em específico, que na verdade não foi nenhuma morte só, né? Foi uma galera toda que morreu ali. Aí quando eu comecei a ver que os funcionários estavam saindo, que a Verna, né, acho que é esse o nome dela, tava falando pros funcionários irem embora, vai dar uma merda muito grande aí. Então essa cena me impressionou, ela foi uma surpresa muito grande, por isso ela foi a minha favorita. Na parte do terror, nós temos aqui então um tipo de terror mais dramático. Se você já me segue aqui no canal há algum tempinho, você sabe que eu não sou muito do terror dramático. Mas isso, na verdade, varia do quão dramática é a história. Existem níveis. O exemplo perfeito do nível de terror dramático que já passa do limite pra mim, que eu não consigo curtir de verdade, é o filme A Bruxa. Eu sei que o filme é foda, tem uma história foda, uma atmosfera de terror mais foda ainda, mas o nível de drama dele é tão alto que eu não consigo curtir. Já as séries do Mike Flanagan, que também tem uma carguinha dramática ali, não chega naquele nível que eu não consigo curtir, sabe? Fica num nível ali do tolerável pra mim. Eu gosto do terror, tem um pouquinho de drama, mas tem o terror, tem uma história muito legal, tem várias outras coisas envolvidas. Então esse é o nível de drama que é ok pra mim. Como eu falei lá no início do vídeo, temos alguns jumpscares também, que pra mim ficaram bons, com raras exceções, na verdade. Uma exceção só. Teve um jumpscare que eu achei bem besta, que foi aquele do bobo da corte, lá no episódio 8, de quando o Roderick tá ali olhando pra parede em que eles mataram o chefe dele, e aí o chefe dele aparece ali com aquela fantasia de bobo da corte e dá um susto nele. Esse jumpscare foi o que eu achei idiota. Os outros estavam bem legais pra mim. E são os jumpscares dos filhos aparecendo pro Roderick, né? Enquanto ele tá lá contando a história dele por aquele menino, como é o nome do menino? Esqueci. Mas ele tá contando a história dele ali, os filhos vão lá e aparecem dando um susto nele. Achei a maquiagem muito legal também. Então o jumpscare em si todo pra mim ficou legal. Apesar disso, como eu disse também lá no início do vídeo, esse não é um terror pra assustar, apesar de ter esses poucos jumpscares, ele é um terror pra degustar mesmo, por causa da história dele. Mas não é porque ele é um terror mais dramático, mais pra degustar, que ele não saiba criar tensão. E eu não estou me referindo aos momentos de jumpscare, eu tô falando que ele sabe criar tensão nos momentos em que ele tem que criar, que são aqueles momentos em que a pessoa tá próxima da morte dela, né? Que a gente acompanhou a pessoa já perdendo a cabeça, a gente já sabe que tá próximo do momento da morte dela, e esses são os momentos em que ele vai subindo a temperatura e criando a tensão, e ele faz isso muito bem. Agora uma observação sobre algo que eu achei bem diferente na história, e que eu preciso falar, porque eu quero ver se alguém também pensa dessa forma. Vocês não acharam que a diaba era muito boazinha na história, não? A representação do diabo, assim, na série, me pareceu muito diferente daquilo que a gente está acostumado, principalmente se tratando de uma história de pacto. Eu achei engraçada a troca que a Verna, vamos falar Verna para não ficar falando a diaba, quis fazer com o Roderick e a Madeline ser pela vida dos filhos deles. Eu digo deles porque naquela época a Madeline não tinha filhos, mas também não sabia se poderia ter depois. Porque o acordo que ela fez com os dois foi que ela mataria toda a sucessão da família, né? Independente de vir dele ou de vir dela. Então foi assim, eles vão viver até certa idade e vão morrer. Qual foi a vantagem que a Verna ganhou nisso?
só matar os filhos dele? Porque o Roderick e a Madeline mesmo viveram pra caramba, eles ficaram velhinhos. E pelas almas deles, ela não demonstrou nenhum interesse. Eu digo pelas almas dos filhos, porque as almas deles dois, ela já tinha dito que já estavam condenadas. Então ela não ficou com as almas dos filhos dele, só matou eles. Qual foi a vantagem que ela levou nesse pacto? Só isso? Só matar os filhos? Morrer, todo mundo já ia morrer em algum momento da vida mesmo. Mas só matar eles? Assim, mais novos, né? Alguns morreram mais novos, outros mais velhos. Então, minha primeira justificativa para esse ponto que eu tô tentando expor aqui para vocês, de que a diaba era muito boazinha, é esse. A barganha não pareceu muito vantajosa pro lado dela. Segunda justificativa, ela tomou atitudes que não eram muito condizentes com o mal em pessoa. Por exemplo, quando ela foi matar a neta do Roderick, ela já começou o discurso dela falando que ela não sentia prazer nenhum em fazer aquilo, começou a consolar a menina, quase chorou ali e deu uma morte super pacífica pra ela. E outra, quando ela foi matar a galera que tava ali na festa do Todo Mundo Se Come do Próspero, ela tirou todos os funcionários de lá e tentou tirar também a cunhada dele. Mas que diaba boazinha, hein? Vou confessar que eu estranhei isso. Ah, Kate, mas ela tirou os funcionários porque eles não tinham nada a ver, eles estavam ali só trabalhando. E a cunhada? E a cunhada, ela foi pra lá mentindo pro marido dela que ia fazer outra coisa e foi lá pra orgia. E aí, por que ela tentou tirar a cunhada? Diaba boazinha, né? Achei a personagem dela muito interessante, os diálogos dela eram ótimos, a atuação da Carla Gugino é perfeita, as cenas de morte com ela foram show, mas essa parte ela ser boazinha demais eu estranhei. Apesar desse meu estranhamento, eu acho que isso acabou se tornando mais uma característica única da série. A diferença na forma em que essa entidade é retratada. Se você também enxergou dessa forma, me conte aqui embaixo nos comentários. Pois bem, gostei muito, achei a história muito envolvente, muito ampla, já que ela consegue trazer e misturar toda essa temática de luxúria e ganância com a parte sobrenatural. A série traz um mistério contado de forma diferente, ela apresenta bem os personagens, ela não enrola pra contar a história e ela é bem redondinha, não deixa pontas soltas, graças a Deus. Gostei mais do que a Mansão Bly. E esse foi o adeus de Mike Flanagan pra Netflix, mas ainda bem que ele vai continuar dirigindo filmes e séries maravilhosos, né? Me conte aqui embaixo o que você achou da série, não esquece de se inscrever aqui no canal pra conferir mais vídeos como esse, que eu falo de terror aqui. Se você gosta de terror, você tá no canal certo. Beijinhos e até a próxima.